Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus. Eu tô por aqui, meus irmãos, né? Fazendo aqui um almoço. Tamanho 2 horas da tarde, já é 2 e pouco, né? Mas tô aqui hoje botando aqui um feijãozinho no fogo, um quiabo dentro. Não sei se vocês gostam, mas a gente gosta. E a gente tem que comer o que está na mesa, né, meus irmãos? A gente sabe que a gente tem vivido tempos difíceis, não tem sido fácil, principalmente para nós. Olha, irmãos, eu quero dizer algo assim na parte de Deus para vocês. Quanto mais for o levante na vida de vocês, mais Deus vai honrar. Quanto mais for a perseguição, mais o Senhor Jesus ele é contigo. Quanto mais for a perseguição, mais o Senhor Jesus vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar autoridade, vai te dar capacitação para você suportar tudo. Irmãos, eu mais o meu esposo, antes da consagração, Deus havia levantado os vasos e falado para a gente que a gente ia passar um vento muito forte por causa dessa consagração a pastores. Então, o que eu quero dizer para vocês? O que eu tenho feito, Marro Isaías, é orado, buscar na madrugada, buscar no jejum, buscar na oração, buscar ali as armaduras de Deus, o revestimento de Deus, porque o que eu tenho passado, irmãos, com esse homem não tem sido fácil. Deixa eu botar vocês aqui. O que eu tenho passado com Isaías não tem sido fácil, mas eu louvo a Deus, porque com os profetas antigamente, a gente sabe que não foi diferente. Aquele povo ali, irmãos, eles eram açoitados. Paulo, Silas, foi assaltado. Ou seja, açoitado em praça pública. Ou seja, pessoas eram degoladas, pessoas eram apedrejadas, pessoas eram caluniadas, perseguidas. Por quê? Porque nós carregamos a presença de Cristo dentro de nós. Irmão, vocês não sabem o tanto que a gente tem passado por situações difíceis. E eu quero dizer para a igreja do Senhor que hoje em dia, irmãos, o certo está errado e o errado está certo nos dias de hoje. Mas o que garante, assim, a nossa caminhada e o nosso fortalecimento é a presença de Deus dentro de nós. Não tem sido fácil, sabe, assim, é muita fúria, é muita perseguição, é muita calúnia, difamação sem você merecer, sabe? E você ali às vezes olha e não entende, Senhor, por que disso, por que daquilo. Se você só faz o bem, se você só quer o bem, se você só deseja o bem, se você só ombreia, se você só ajuda no que você pode, até o impossível que a gente sabe que é Deus que faz, a gente tá ali para fazer. E a gente tem vivenciado, e eu tenho acompanhado os comentários dos meus irmãos aqui nos meus vídeos a respeito da caminhada dos meus irmãos. Olha, irmãos, o crente quando ele é fiel, o crente quando ele é verdadeiro, ele sofre. O crente quando ele é um remanescente na terra, ele sofre. Ele vai ser meio perseguido, ele vai ser meio tentado ser destruído. A intenção de Satanás é usar pessoas para te atacar. A intenção do diabo é usar pessoas para te caluniar, tirar ali o brilho de Cristo de você, colocar você no chão. Mas a gente sabe que a gente tem o nosso defensor. Irmãos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor Jesus diz, que a acusação contra um servo de Deus, sem causa alguma, ela não prevalece. E toda arma forjada, Isaías 54:19, toda arma forjada contra mim, contra você, ela não vai prosperar, ela não vai nos atingir. E toda língua que se levanta contra nós, contra o nosso ministério, contra a nossa vida espiritual, ou seja, irmãos, toda língua que se levanta contra mim, contra você, diante daquele grande dia do juízo, nós a condenaremos, sabe? E o que eu quero dizer para os meus irmãos, para os meus muitos inscritos que eu tenho aqui no canal, graças a Deus, pela misericórdia, tem aí nos acompanhado, tem aí gostado da gente, gostado dos nossos conteúdos. Por quê? Porque somos simples, andamos na humildade, andamos na simplicidade.
Temos vivido, irmãos, tempos difíceis, tempos árduos, tempos trabalhosos. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será perseguição, será os males que vêm contra os servos de Deus para tentar desmoronar, para tentar destruir, para tentar bater a minha fé, para tentar bater a tua fé. Gente, quantos remanescentes têm sofrido, têm padecido por amor à cruz? Irmã Lisângela, o que a senhora vai fazer? O que eu vou fazer, que eu estou aqui assistindo o seu vídeo? Irmão, buscai no Senhor revestimento. Hoje em dia, irmão, não é tudo que está assim, ó, rodopiando, sapateando, falando em língua, entregando recado e revelação que vem de Deus, não, irmãos. Porque não vem, porque eu tenho visto os frutos de muitos que diz ser servo. Eu tenho acompanhado no meu particular, quietinha, na minha, porque eu sou muito observadora. Hoje em dia você pensa que tem amigo, quando dá fé o teu amigo, ele te decepciona. Hoje em dia você está numa caminhada, irmão, com irmãos, quando dá fé, um irmão da igreja se levanta com inveja, com calúnia, com difamação, com o teu nome, com o nome do teu e até mesmo com o seu nome. Irmãos, e por que isso acontece? Porque somos remanescentes, porque somos diferentes, porque carregamos a presença dentro de nós, porque carregamos na nossa face o brilho do Espírito Santo de Deus. Aí você tá achando que Satanás ele vai ficar assim, ó, para mim, para você, ele não vai. Ele vai se levantar, porque a Bíblia, ela tem que se cumprir. A Bíblia, ela está se cumprindo, irmãos. E o que eu fico pensando hoje em dia, oh meu Deus, por que as pessoas carregam o teu nome e eles não vivem a tua palavra? Por que as pessoas pregam o evangelho e não vivem aquilo na sua vida, aquilo que ele prega, aquilo que ele leva para altares? E pessoas que estão no altar, tá vendo pessoas dessa forma, que não tem um bom testemunho, que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Irmão, que mundo é esse que vivemos, igreja do Senhor? Quantos servos de Deus estão sofrendo, irmãos? Quantos servos de Deus estão passando por tanta luta, porque carrega a presença? Aí eu vou desistir do céu? Jamais. Aguentaremos perseguição, aguentaremos defamação, até tapa na cara. A própria Bíblia diz, se der um tapa na tua cara, vire a outra face também. Mas quem é que quer pegar um tapa na cara hoje em dia? Ninguém. Quem que quer ser defamado hoje em dia? Sem causa, sem a pessoa merecer. Quem quer ser defamado? Ninguém. Mas o bom disso tudo, sabe o que é? O teu silêncio, o teu caráter cristão. Porque, irmão, às vezes nós saímos de determinados lugares porque nós não conseguimos compactuar com coisas erradas que estão em oculto, irmãos. E aí as pessoas que estão de fora aplaudem essas pessoas, achando que porque está no mover, achando que porque fala em mistério, é homem e é mulher de Deus. Igreja do Senhor, buscai o revestimento. Buscar um preparo a mais. Não queira se amostrar hoje em dia, não queira se aparecer, mas queira estar dentro do centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, ó. Embora tu tá sendo ali massacrado, mas continue na presença do Pai, porque nós vamos morar no céu, e quem vai morar no céu vai sofrer. A Bíblia diz que é para aquele que perseverar, aquele que aguentar até o fim, irmão, ele será coroado. Você está pensando que quando pediram a cabeça de João Batista ali numa bandeja, foi fácil? Não foi. Por que Deus permitiu João Batista ali, ó, ser decepado a cabeça, ter tirado a cabeça de João Batista? Porque ele vivia a verdade. Ele vivia a verdade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia, ela é a bússola mais preciosa que um cristão tem. Se todo cristão lesse a Bíblia e praticasse conforme ela está ali, todo mundo amava uns aos outros. Porque quando o irmão ele é ofendido, ele se sente ofendido, ele tem misericórdia do irmão e ele sabe ir lá no irmão pedir perdão, porque minha Bíblia ensina isso.
E às vezes a gente, sem ter causa alguma, sem ter feito nada, a gente, como é casa espiritual, eu mesmo, eu sou assim, sem o meu irmão ter feito nada para mim, eu vou lá e peço perdão. Eu vou lá, porque Deus manda nós fazermos isso. Irmão, nós temos vivido tanto tempo difícil, tá doendo, sabe, em vidas. Remanescentes estão sofrendo, irmãos. Sofrendo rejeição, já basta da família da gente. Quantas pessoas estão abandonando ministérios, porque não acreditam mais em líderes, porque não acreditam mais no meu irmão aqui, que ele servia ali como um exemplo para mim, de fé, não que Deus ele não é o exemplo, ele é o maioral, claro. Mas às vezes a gente tem uma irmã ou um irmão que a gente vê ele propósito, em cima de propósito, vê em oração, a gente vê o irmão como uma referência pra gente. É quando a fé, a gente se decepciona com o irmão e ele passa a estar certo e a gente passa a estar errada. E quem tá na plateia, quem tá ao redor não consegue ver isso. Irmãos, o que está acontecendo? A Bíblia está se cumprindo. Para a glória de Deus. Quantas pessoas, irmãos? Irmãos, os altares estão uma bagunça. É só movimento, é só teatro. Aí Deus usa um remanescente lá dentro com a verdade. Você não é aceito. Você não consegue compactuar com coisas erradas. Louvado seja Deus. Quando o chamado da gente é forte na área de libertação, quando o chamado da gente é forte, a gente sente queimar dentro do nosso coração com o erro, com o mau testemunho. Eu vou baixar a cabeça? Você vai baixar a sua cabeça? É claro que não. Às vezes, irmão, nós temos o nosso coração tão bom para os outros. E as pessoas não são com a gente o que a gente é com elas, com eles. Por que a gente passa tudo isso? Porque você carrega a cruz. Porque você vive o evangelho conforme ele está escrito. E o diabo, ele vai se levantar mesmo. Mas ele se levanta para cair, para ser envergonhado. Porque o remanescente de Deus, irmão, pode passar 10, 1, 5, 20 anos. Na hora certa ele é justificado. E perante os homens. Porque nenhum eleito de Deus, nenhum remanescente de Deus, ele vai passar a ser envergonhado. Deus manda nós, sabe o quê? Calai-vos. Calai-vos porque a justiça vem do céu. Nós não podemos, irmãos, hoje em dia, em nenhum momento algum orar ao contrário. Tem crentes que oram ao contrário para ver a derrota do seu próximo. Tem gente que faz campanha de propósito de jejum e oração para ver a miséria na vida do outro. Tem pessoas que fazem campanha, que fazem oração, clamor pro diabo trabalhar na vida do irmãozinho e da irmãzinha. Porque Deus não recebe oração contrária. Deus não recebe, longe do servo de Deus, oração contrária. Ah, irmãos, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Você não pode mais hoje em dia viver um evangelho, não. Você não pode mais entregar um folheto na rua. Porque não querem receber. Ah, missionário, eu não preciso desse folheto aí, não. Eu já conheço a palavra. Eu já tenho Deus no meu coração. Mas estão lá no mundo. Sabe por que eles estão no mundo? Por conta de atitudes dentro de igrejas. Por conta de atitude, mau testemunho de pessoas. É por isso que as pessoas hoje em dia só é aquele movimento ali, ó, passageiro. A pessoa não permanece dentro das igrejas. Porque é só um movimento passageiro. Vai ali, faz aquele mover, faz aquele movimento. Muitas das vezes Deus está até no meio do movimento, outras das vezes não está. Porque quem não firma, irmão, na palavra de Deus, ele só está correndo atrás de movimento. Eu não quero movimento para a minha vida. Sabe por que eu bato na mesma tecla sempre, irmãos? Porque crente ele tem que permanecer sendo fiel. Sendo fiel. Irmão, quanta inveja na minha vida, na vida do meu esposo. Por conta dessa consagração. Se levantou um inferno, irmãos. E eu calada. Eu não tenho culpa se os meus líderes me tiraram da onde me tirou.
Eu não tenho culpa se eles viram a diferença na minha vida. Eu não queria ser consagrada. O meu esposo não queria, porque a gente sabe que pastorear não é fácil. E para pastorear de qualquer jeito, irmãos, eu não quero. Porque hoje em dia a gente tem visto muitos pastores pastoreando as igrejas, pastoreando o rebanho, de qualquer jeito, de qualquer forma. E o chamado que está dentro de mim, está dentro do Isaías, ele é diferenciado. É por isso que o diabo, o inferno, ele se levanta. Ó, irmãos, ontem nós estávamos numa campanha ali no Planalto, estava eu, a irmã Zumira, mais ou menos umas 15 irmãs, cada uma levou no carro, levou outra, a gente levou um bocado também no nosso carro e fomos. E lá foi aquele mover, a coisa mais linda. Mas mover de quê? De palavra, oração, jejum que a gente estava na campanha. Quantas tardes, irmão, de libertação, só mover, só profecia da carne. É só, Deus vai matar o irmão, Deus vai destruir o irmão, eu vou orar aqui, Deus vai fazer justiça. Irmãos, que amor é esse que as pessoas dizem ter pelo seu próximo? Que amor é esse? Irmãos, vamos vigiar. Vamos levantar a nossa cabeça. Eu tenho permanecido calada em meio a tanto ataque, em meio a tanta aflição. Ó, irmão, que pra gente ser pastor, a gente sofre. A gente sofre, a gente olha pra dentro da gente, a gente diz: Pai, eu não quero. Pai, eu não quero porque tá doendo, não tô mais suportando. Enquanto muitos estão lá de fora atacando e criticando, não sabem o que a gente tá passando e não querendo. Porque quem tem chamado, irmão, no fundo ele não quer. Porque ele sabe que é estreito. Ele sabe que é sofrimento. Ele sabe que é pedrada. Ninguém sabe como está a minha vida, o meu íntimo, o meu particular. Mas Deus tem me dado graça e força para me perseverar na minha caminhada. Muitos diziam, irmãos, essa daí não vale nada. Esse daí não sabe nem abrir a boca, não sabe falar. Essa daí não é nada. Pela misericórdia de Deus, Deus usa o vaso, manda descer o óleo na cabeça, porque eles dois já são ungidos desde o céu. Irmã Elisângela, você já é ungida desde o céu pelo próprio Deus. Agora nós vamos derramar o óleo na sua cabeça, porque o meu Deus me mandou. Não foi profecia de ninguém. Não foi ninguém me falando. Deus mandou ungir o casal porque chegou o tempo. E aí vem as perseguições, vem os levantes, vem as calúnias, e a gente fica calado, a gente não sabe o que dizer. Porque quem nos justifica é Deus, irmãos. Quem nos justifica é Deus. Eu quero falar nessa tarde do amor de Deus e a tua perseverança em meio às aflições, em meio às perseguições, porque quem é diferente, ele sempre vai ser atacado. Você já viu alguma árvore que não dá fruto? Ela ser apedrejada? Toda árvore, quando ela dá bons frutos, irmão, ela vai ser atacada. Vão tentar lançar pedra nela para derrubar os frutos. Ah, irmãos, quem quer fazer a obra, quem quer aparecer para o homem, ele bota lá, ó. Ele se promove. Eu não. Toda a vida eu vivi no anonimato com meu esposo, fazendo a obra aqui, ó, no silêncio. Tem muitas coisas que eu nem posto no meu canal, sabe por quê? Porque o povo falta é matar a gente. Avalie se eu postasse o que eu faço. Eu ando com as irmãs para fazer a obra, mas nenhuma lá quer que eu filme. Sabe por quê? Para não perseguir elas também. E para não me perseguir. Porque Jesus, quando ele fazia a obra aqui e ele não queria ser visto não, irmãos. Ele não queria ser visto. O meu canal é para testemunhar minha vida. É para mostrar o meu dia a dia. Antes eu filmava muito os meus sonhos, meus projetos, postava. Hoje eu aprendi que nem todos que te ouvem aqui nas redes sociais querem o teu bem. Não, irmãos, há muitos que me amam, que gostam de mim, gostam do meu esposo, e eu louvo a Deus, porque todo dia a gente entra em contato com os irmãos aqui. Ah, irmãos, não tem sido fácil. Grande tem sido o levante.
Fala da minha casa, fala do carro que eu ando, fala da minha forma de ser. Me chama de santarrona, só eu que vou pro céu. Me chamam de fanática. E eu louvo a Deus porque eu estou agradando o céu. Eu estou agradando o céu. Não estou aqui chateada nem com raiva. Eu louvo a Deus por tanto ataque ao meu redor. Eu louvo a Deus. Sabe? E não estou aqui para falar de ninguém. Estou falando do que eu estou sentindo. Que quando a gente não quer, Deus vai lá e honra a gente. Sem a gente não querer. Agora, quando a pessoa quer, ela se promove. Que é diferente de mim, diferente do meu esposo. Tá entendendo? Eu não tenho culpa se Deus usa pela misericórdia de Deus os meus líderes e me arranca de lá de onde eu estava. E se desliga de lá. Eu não tenho culpa, irmãos. Eu não tenho culpa. Se Deus quer alargar as tendas em favor da minha vida e mudar a minha vida, fazer algo diferente, eu tenho culpa. A Bíblia não manda nós respeitar líderes. Eu respeitei os meus. Se eles são os meus líderes, se eles falarem, mas sai de lá, vem aqui que eu quero conversar com vocês dois. Eu fui. E não vou entrar em detalhes aqui. Eu fui, irmãos. E nem estou aqui falando de A, B ou C, não. Eu estou falando da minha vida, do que eu estou sentindo. Olha, irmão, a coisa pior que tem na vida é você estar sendo caluniado sem você merecer. Só porque você se desliga. Entendeu? Quer dizer que não é mais irmã, quer dizer que não é mais amiga, que quer dizer que não é mais nada. Cadê o amor, gente? Cadê o amor? Tenta te defamar para cantores, tenta te defamar para pregadores. Enquanto Deus usa ali os... Oh, irmãos, eu acho lindo. Quando Deus usa os remanescentes, quando vai pregar e o Senhor fala comigo, ó. Grande tem sido o ataque, minha serva, mas coloca tudo no meu altar. É o que eu tenho feito. Eu não oro ao contrário. Eu falo só assim, Pai, eu te entrego nas tuas mãos. Eu te entrego nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque eu tenho um amor. Tudo que eu leio na palavra de Deus eu coloco em prática. Porque como é que eu quero ir pro céu? Como é que eu quero ir pro céu? E o meu irmão tá ali me odiando e ele disse que vai pro céu. E se nós chegar lá no céu, ele não vai me encontrar? Aí quer dizer que se ele me encontrar lá no céu, ele vai se desviar e dizer assim, vixe Maria, ela tá aqui, pô, deixa eu ir pro inferno. Não é assim não, irmãos. Sabe? E muitas pessoas têm vindo no meu PV e fazer oração por mim, assim, coisa de Deus, que Deus tem mandado. Missionária, eu estava orando na madrugada pela senhora e Deus me revelou isso e isso e isso. Eu falei, irmã, é verdade. Eu tenho me mantido calada em meio a tantas coisas, mas eu estou entregando tudo na mão do Senhor Jesus. Irmãos, tem acontecido tanta coisa na minha vida, eu não vou em rede social postar. Eu não posto, porque quando a gente é atacada, a gente fica no silêncio, a gente entrega para Deus, porque Deus, ele resolve tudo, irmãos. Deus, ele resolve tudo, sabe? Deixa eu dar uma olhadinha no meu arroz, né, meus irmãos? Jesus, que é Jesus, ele sofreu. Que dirá eu e você, igreja? Que dirá eu e você? O que é que nós vamos enfrentar? O que é que nós vamos falar? O que é que nós vamos... Sabe? Irmão, a inveja tá grande dentro das igrejas hoje em dia. A inveja tá grande, irmão. Hoje em dia tu não pode mais crescer, não, irmãos. Hoje em dia ninguém pode ver um irmãozinho crescer, mas não. Deus usa os líderes, Deus usa os vasos. Na administração, Deus usa pessoas até mesmo de longe que não sabem nada da tua vida. Aí Deus usa ali num algo que só tu sabe e fala ali pra ti. Aí quando chega o tempo de Deus, para Deus concretizar, a irmã que era tua amigo, o irmão que era o teu amigo, ele já se levanta com ódio. Porque ela? Porque ele? Quem vai contender com Deus, irmãos? Meu Deus, eu faço é me alegrar quando eu vejo o meu irmão crescer. Eu faço é louvar a Deus pelo irmão ter uma bênção, por ele ter conquistado algo, irmãos. Ô, irmãos, não tem sido fácil. Eu e o pai e meu esposo e os meus líderes sabem o que eu estou passando. E calada, assim como eles também, calado. Porque eles sabem por que eles saíram de lá. Ninguém sabe, mas eles sabem. Mas na hora certa, Deus, ele traz todas as coisas. Porque as árvores, quando ela dá fruto, irmãos, ela vai ser atacada mesmo. Amém? E eu quero dizer isso não
para falar mal de ninguém. Não estou aqui falando mal de ninguém, nem citando o nome de ninguém. Mas eu quero dizer para você que tem passado, como tem muitas irmãs aqui que vêm no meu canal e tem passado por isso, eu digo para vocês, minhas irmãs, se fortaleçam em Deus. Perseverem em Deus, porque você vai morar no céu. E quando a gente sabe que a gente vai morar no céu, o diabo, ele não vai parar, não. Ele vai te atacar mesmo. Ele vai tentar te ofuscar. Ele vai tentar mesmo te paralisar. Porque é isso que teus adversários no mundo espiritual querem. Para depois ele dizer, ó lá, tá caído, todos dois. Eu não disse que Deus não era na vida deles? Eles querem é isso. Ai, mas longe de nós tal coisa. Longe. Então, irmão, permaneça caladinho. Entregue na mão do Pai. Fique caladinho. Deixa o Espírito Santo de Deus usar os vasinhos do coque, as irmãzinhas do coque pra ti. Te justificando, ó, em meio a uma multidão. Porque Deus, ele faz assim. Davi, ele tava lá longe, no pasto. Não é verdade? Aí a casa de Jessé disse assim. Ou seja, quem estava lá tinha visto todos os irmãos. Aí não, ele disse assim, ainda falta um. Ainda falta um. Não, estão todos aqui. Ah, ainda falta um. Ah, Davi está ali no pasto. Manda chamar ele. Porque ninguém vai aqui sentar nessa mesa enquanto ele não chegar. Aí lá vem ele. Aí o Senhor derrama, ó, o óleo, ó, na cabeça dele, pela misericórdia de Deus. Quando Deus quer, irmão, o diabo, ele não empata, não. Quando Deus quer levantar um vaso, Satanás, ele pode se levantar, mas ele se levanta é para cair. Tá entendendo, igreja do Senhor? Porque hoje em dia, irmão, ninguém sabe mais quem é quem não, irmãos. Hoje em dia o certo tá certo, né? O certo tá errado e o errado tá certo. Ah, irmã Lisângela, a senhora tem sofrido. Tem, irmãos. Muito. Muito mesmo. A gente sai calada, a gente não diz nada. E aí quando dá fé o teu nome, ó. Rolando pra cima e pra baixo. E tu calada. Tu sem entender nada. Meu Deus, por que isso? Senhor, eu amava tanto fulana. Senhor, eu amava tanto fulano. Por que isso? Eu só dei o meu melhor. O que foi que eu fiz? Quando tu sai, tu não presta mais pra nada. Entendeu? Aí quer te deformar a tua imagem pra todo mundo. Só que eu entrego tudo na mão do meu Pai. Tudo na mão do meu Pai. Porque quem não quer ser promovido, ele não quer o ministério. Deus sabe que eu não quero. Deus sabe que eu não queria ser ungida. Deus sabe, no último dia eu falei, pastor, eu não quero. Eu não quero porque eu sei o peso dessa obrigação de carregar um ministério, de carregar uma obra. Já apaguei o fogo. Agora quem, irmãos, quer? Ele vai, ele bota até o nome. Nunca quis isso pra minha vida. Acho que por isso que o diabo, ele sabe no mundo espiritual quem eu sou e quem é o meu esposo. É por isso que é assim, as perseguições. É difícil, sabe, irmãos? E mesmo assim, Deus manda orar pelos vossos adversários. Orai pelos vossos inimigos. Orai pelo aquele que vos persegue. Porque a árvore, quando ela dá fruta, ela vai ser mesmo dessa forma. Ela vai passar mesmo por isso. E se você está passando por isso, como tem muitos irmãos que veio aqui e falou, missionário, eu estou sofrendo no meu ministério. Missionário, eu estou sofrendo ali. Irmãos, não levante todo, porque eu saí dali, meus pastores me arrancou de lá e eles também se desligaram da irmã. Então um levante na minha vida tão grande, na vida do casal que são os meus pastores. Ah, irmãos. E eles são da doutrina também. E aí você acha? Aí o que é que você pensa? As pessoas são da doutrina? Por que eles passam tudo isso? Porque estão agradando a Deus, irmãos. Eles estão fazendo a vontade de Deus. Porque a pessoa quando está fazendo a vontade do diabo, ele não é atacado não, irmãos. O diabo está achando é bom. Agora quem é remanescente, quem está ali com a mão no arado, rodando para cima e para baixo dentro do promessa, que é o nosso carro, fazendo a obra no oculto, sem ser visto, só Deus e o inimigo tá vendo ali também, que tu tá fazendo a obra, tu vai ser atacado mesmo. Entendeu? Agora eu tenho evitado muito postar a minha vida, sabe por quê? Porque o povo pensa que porque a gente faz a obra de Deus, tá tudo bem. Tá não, irmãos, o diabo ele se levanta. Mas ele se levanta para cair. Porque a vitória ela é do povo de Deus. E a Bíblia diz que a acusação sem causa
ela não causa dano algum. Provérbio 22. Isaías está dizendo, Provérbios capítulo 25, né? 26. Provérbio 26. A acusação contra a minha vida e a sua vida, irmãos, sem causa, ela é derrotada, ela é lançada por terra. Amém? Então é isso. Eu não sei se vocês têm observado, eu quase não postei mais conteúdo, eu quase não filmei. Não é por conta de ninguém, mas porque eu tenho buscado muito no Senhor. Irmãos, porque quem é chamado, quem tem chamado, ele sofre mesmo. Agora eu estou entendendo o chamado que Deus tem na minha vida, na vida do meu esposo. Hoje eu entendo, porque até quem está do teu lado se irrita, se zanga, quando o chamado acontece. E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho enfrentado, porque eu tenho passado. Eu tenho passado e dando glória a Deus e aleluia e fazendo a obra. Que eu não tenho parado não, viu? Marizã, você tá em casa? Tô, minha filha, vambora ali na casa de fulana de tal. Eu digo, vambora. Tô vestindo aqui uma roupa. E eu digo, Zaya, bota o carro pra fora, liga o carro e vambora lá. A irmã chamou, vamos? E é assim que eu vou. Quando eu tenho gasolina e quando eu não tenho. Eu vou. Por quê? Porque o meu amanhã quem me dá é o Senhor. Eu não vivo de piques aqui não. Minha casa quem me deu foi Deus. O meu carro quem me deu foi Deus. Deus usando uma pessoa e vocês todos sabem quem foi. Sempre quando eu estou nas minhas lives aqui, o irmão Silas está aqui presente. Então, irmãos, o diabo, quando tu tá chegando no patamar onde Deus quer, ele se levanta mesmo, igreja. Muitas pessoas me falaram, irmã Elisângela, vigia. Irmã Elisângela, a senhora vigia. A senhora tem um coração muito bom. Quando dá fé, eu levo a lapada. E aí, no final, eu passo por errada. Mas graças a Deus que Deus conhece o que está aqui dentro. E Deus conhece as minhas ações. Deus conhece o meu caráter cristão. E Deus sabe o meu deitar e o meu levantar. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu tenho passado, irmãos. Passado no meio do deserto, passado no meio do vale, passado no meio do vento. Mas Jesus está dentro do meu barco. Que foi essa passagem que eu trouxe ontem. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será o levante? Será a bruxaria? Será os vales, perseguição, as calúnias e a difamação? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém, irmãos. Então ninguém me para. Ninguém me para na caminhada de Jeová, porque eu vou morar no céu. Eu vou morar lá. E eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, irmãos. Porque eu não estou aqui no meio termo, não. Ó. Um dia eu estou aqui bem com Deus, no outro dia eu estou aqui. Não sei o que eu quero para minha vida. Não, não estou assim, não. Eu estou aqui, ó. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que não sejais morno e nem frio. Entendeu? Então eu estou aqui, ó. Do jeito que Jesus ele quer. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu queria trazer para meus irmãos. Se fortaleça no Senhor. Fique firme no Senhor Jesus. Por mais que o que você esteja passando, irmão, não dá bola não. Não liga não. Leva a tua caminhada com Cristo. Levanta a cabeça. Passa lá. Leva de cabeça erguida. Aonde Deus te arrancou, passe de cabeça erguida. Amanda Rasfri, Alamaná. Passe de cabeça erguida, porque Deus ele é contigo. Deus é contigo, irmão. E se o Senhor ele é por nós, quem é o inferno que vai ser contra nós? Ninguém. E quem intentará contra os eleitos de Deus? E principalmente sem causa. Oh, irmãos. A Bíblia, ela ensina tudo. Como é que um cristão tem que proceder. Como tu ser um bom líder. A Bíblia, ela ensina como tu ter um comportamento mesmo de vaso, de cristão. Qual é o tipo de vaso, irmão, que o povo tem sido no dia de hoje? Qual é o vaso, meu irmão, que você tem sido? Não deixa o teu vaso estar rachado, não. Porque a Bíblia diz que dentro da casa de Deus há vários utensílios de vaso. Utensílio de honra, utensílio de desonra. Vaso de honra, vaso de desonra. Eu jamais quero ser um vaso de desonra na mão de Deus. Jamais. Jamais. Se estão me perseguindo é porque eu estou dando fruto. Se estão falando mal de mim é porque eu estou dando fruto. Se estão se levantando contra mim porque Deus usa pela misericórdia meus líderes para